Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queria que nós fizéssemos a nossa oração meditando no Evangelho de hoje. Na verdade, não vai ser uma meditação com uma ideia única, mas vou dar algumas ideias que podem ajudar depois cada um a fazer a sua meditação pessoal, a sua conversa com Deus pessoalmente sobre algum dos temas que vamos tratar. Aqui na Itália o povo diz como spunti di meditazione personale, como umas faíscas, assim, umas ideias breves, simples, para que cada um depois pegue aquilo que mais lhe tocar, né? e medite mais a fundo e converse com Deus. E o trecho do Evangelho é o último trecho que tem do Evangelho, capítulo 21, finalzinho do capítulo 21 do Evangelho de São João. Diz assim: naquele tempo, Pedro virou-se. Isso daqui já tínhamos até comentado na outra meditação, né, anterior aí que está no canal também. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Só disso daqui, dessa cena, também é outra coisa que poderíamos aprofundar tanto, né? Essa intimidade de São João, né? Tido, né, como muito, quase 100% aceito como o discípulo amado, né? Aquele que escreve o próprio Evangelho, mas essa intimidade dele com Jesus, né? De reclinar sobre o peito de Cristo durante a última ceia, ele pergunta: Senhor, quem é que te vai entregar? Então Pedro fala assim: quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. E aí fala então São João que então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E aí o último versículo do Evangelho diz: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Esse é o trecho do Evangelho e queria, como spunti di meditazione personale, pensar em 3 pontos, 3 spunti, 3 aspectos, né, para que nós meditemos. O primeiro é essa frase de Jesus, né? São Pedro tinha perguntado: o que vai ser deste, né, que está vindo? Virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Lembro de um rapaz que frequentava um centro que eu morava, super divertido, e que ele, já contei isso outras vezes, mas ele falava que: eu gosto de Jesus porque ele dá no meio dos fariseus, rebenta os fariseus. E aquele outro cara lá que perguntou, e esse cara aqui falou: cala a boca, fica na tua, não te importa. Era uma tradução, digamos assim, um pouco livre do Evangelho, né? Mas a ideia é essa daqui, né? Quando São Pedro pergunta: o que vai ser de São João? Fala: se eu quero que ele permaneça, se eu quiser que ele fique até que eu venha, até o fim dos tempos, uma coisa maluca, né? Falou: e aí, mesmo que se eu quiser isso, que te importa? Tu segue-me. Essa é a ideia, né? O que te importa os outros, o caminho que Deus tem para os outros,
tu segue-me desse jeito que eu quero que você me siga. O seu caminho é único. Não tem que ficar se preocupando, não no bom sentido de se preocupar, de querer que todo mundo siga a Deus, mas não querer que todo mundo seja igual no seguimento de Cristo. Cada um tem um caminho pessoal para o céu, para a vida com Deus. Às vezes a gente pode pensar, né, que o que funcionou, o modo de conversão de uma pessoa, perfeito, descobri, vai funcionar para todo mundo. E não é, as pessoas, cada um cresce no caminho para a santidade de uma maneira diferente do outro. Uns começam muito bem, se empolgam e dão passos profundos na vida espiritual e depois diminuem o ritmo. Outros vão devagarzinho, é muito lento no princípio e depois vai crescendo e vai ficando tomando conta cada vez mais da sua vida, né? A intimidade com o Senhor. Outros vão e voltam, começam a seguir Cristo, abandonam, começam a seguir de novo, abandonam, começar, recomeçar. Uns têm uma espiritualidade, não sei, diferente dos outros. Uns gostam mais da parte de estudo e através do estudo, da parte da inteligência, vão se aproximando de Deus. Outros não, outros são uma coisa mais mística, apoiado mais, não sei, na bênção, na graça de Deus. Então, com essa frase de Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Podíamos pensar nas comparações, primeiro nas comparações que nós fazemos. Esse daqui é melhor ou é pior? Ele está melhor ou pior que eu? Em que nível de santidade que está essa pessoa? Será que está mais avançado? Será que está menos avançado? Será que está na primeira morada, segunda morada, terceira morada, namorada que for? Quero, e fico meio me comparando. Falar, se essa pessoa tem essas características, é que ela está bem avançada. Mas se ela ainda caiu nesse pecado aqui, olha só, então ela não está muito avançada na vida espiritual. O que te importa isso? Se eu quero que o crescimento, o progresso espiritual dessa alma seja dessa maneira, fala Jesus, o que te importa isso? Não, ele faz mais do que eu, ou ela faz mais do que eu, trabalha mais, e eu não trabalho nada. Será? Pelas graças que cada um recebeu, é quase impossível saber se nós estamos trabalhando mais ou menos, né? Se nós estamos correspondendo melhor às graças, a gente não sabe, né? O que cada um recebeu e como cada um corresponde. Então, isso daí de faz mais ou faz menos, trabalha mais ou trabalha menos, merece mais ou merece menos, todos os julgamentos que nós fazemos das pessoas, não deveria ficar lá no fundo da nossa alma, assim como que ressoando no nosso ouvido essa frase de Jesus? Que te importa isso? Porque ao comparar, nós comparamos uma pessoa com outra e comparamos conosco também. E então, às vezes, eu me acho, pode acontecer, muito superior ou muito inferior. E as duas coisas estão erradas, né? As duas coisas não fazem bem para a nossa alma. A pessoa que se acha, eu sou o cara, eu sou a pessoa que melhor corresponde a Deus, eu sim faço, porque acabo desprezando os outros, né? E julgando e sendo crítico e sendo duro com as pessoas, porque ele não se comporta como deveria se comportar, né? Ele não faz as coisas como deveria fazer. Eu sim faço as coisas direito, vivo o cristianismo bem. Se eu sou da obra, vivo o espírito do Opus Dei da maneira perfeita. E o outro não, o outro é relaxado, o outro não cuida disso daqui, não reza. Ou então podemos perder na comparação e me acho patinho feio. Nossa, todo mundo é super santo e o que eu estou fazendo aqui? Eu não me amo, eu faço tudo errado. Tem a baixa autoestima. Uns têm alta autoestima,
super se acham mais, e outros baixa autoestima e falam, eu sou pior que todo mundo, eu faço as coisas errado, ninguém gosta de mim. Tu segue. Às vezes Deus pede umas coisas para nós que não pede para os outros, e pede para os outros coisas que não pede para nós. Então eu não tenho que querer imitar os outros dessa maneira de fazer tudo igual. Não é? Não sei, a gente vê hoje, por exemplo, é festa na obra da Beata Guadalupe, né? Bem-aventurada Guadalupe Ortiz de Landázuri, que foi uma mulher muito santa, né? Que procurou fazer a vontade de Deus sempre. Mas ela teve uma vida dura, né? Uma doença dura que fez ela sofrer muito. Foi para o México começar o trabalho da obra, voltou, foi para Roma, depois foi para Espanha. E a gente pensa, eu no mesmo lugar sempre, na mesma coisa, não tenho o nível de santidade. Eu tenho que imitá-la dessa maneira. Devo querer imitar no amor a Deus que cada um dos santos tem. Mas cada santo é diferente do outro. A minha imitação, meu modelo é Cristo. Os santos todos que temos por aí podem ajudar, dar alguma dica, mas às vezes, lendo vida de santos, a gente fica com vontade de imitar tudo, né? De que tudo que todos fizeram, e santos muito diferentes entre eles. Então, será que eu não deveria olhar mais para Cristo? Mas falar, Jesus, mas esse santo fez isso, aquele outro fez isso, aquele daqui fez assim, e eu nada. Falo, Jesus fala, que te importa isso? Tu segue-me. Como é bonita essa frase, né? Dá para... Falei que eu vou falar de 3 aspectos desse evangelho, mas poderia ficar só nesse praticamente. Perdão, Senhor, porque eu vivo muitas vezes em função dos outros, das outras pessoas. Se estou num lugar que as pessoas trabalham muito, então eu também trabalho muito, né? Vou fazer muita coisa porque senão vai pegar mal, né? Vão achar que eu sou preguiçoso. Se vou para outro lugar que as pessoas trabalham pouco, tudo tranquilo, na paz, falo, agora sim, vou ficar na paz. Porque se eu começo a trabalhar muito, vai chamar atenção. Então, vou ficar de boa. Então, eu vivo meio mimetizado no ambiente que eu estou. Se todo mundo fala mal no ambiente de trabalho de alguém, eu entro para falar mal, porque eu quero pertencer ao grupo. Então, vivo em função dos outros. E Jesus, nessa frase, é como se ele falasse, não fica dependendo dos outros. Quantos somos dependentes, né, da opinião das pessoas? Depende do que vão dizer, do que não vão dizer. Eu atuo de uma forma ou de outra. Dependendo do que fazem, eu atuo de uma forma ou de outra. Isso, ainda mais se são pessoas importantes, um santo, né, da igreja, a gente fica, ele fala, o santo fez, eu tenho que fazer igual. Não é o santo, contam do São Francisco, né, que se revolveu na neve. Ah, tem que me revolver na neve, né? Se no Brasil não tem neve, eu tenho que encontrar uma nevezinha por aí, viajar, pegar uma neve para me revolver na neve também. São Bento se atirou nos espinhos. Cara, eu nunca me atirei em espinho nenhum. Sei lá, são coisas que Deus pediu, Deus inspirou para um santo daquela época, daquela maneira. Não tenho que fazer literalmente a mesma coisa. Mas ele fez, Jesus falou, esse é o caminho dele, que te importa? Se eu quero que ele faça isso, se eu quero que esse daqui levite, que esse daqui biloque, que te importa isso? E não só para exemplos bons, digo para exemplos ruins também. Uma pessoa que não reza, não faz penitência e fica, pô Jesus, você me pede isso daqui, mas esse outro aqui não faz nada. Que te importa isso? Tu segue-me. Mesmo que seja um padre, né? O padre da igreja onde eu vou, pelo amor de Deus, olha só o que ele fez, que escândalo, nem vou seguir mais a igreja. Que te importa isso? Um bispo, um papa, o que for, qualquer pessoa, eu não devo estar aqui
na igreja por causa de pessoas concretas. Me lembro no colégio, quando eu estudava numa escola católica de padres salesianos, teve uma aula, acho que era de religião, e que uma menina falou: eu larguei a igreja por causa de um padre, porque o padre fez uma besteira, então acabou. E então eu lembro que eu era pequeno, fiquei assustado, falei: nossa, verdade, né? O padre pode causar um negócio. Mas o professor de religião lá entrou com tudo, falou assim: não, se você perdeu a fé por causa de um padre, você está muito fraca, né, de fé, porque qualquer ser humano faz besteira. Não é por isso que você vai perder a fé. Largar a igreja por causa de uma pessoa, nós estamos aqui por Cristo. Então eu falei: pô, fiquei impressionado, eu era pequeno ainda, não tinha pensado assim. Eu falei: mas é real, né? Estamos aqui por Cristo. Se esse daqui se comporta bem, que te importa isso? Se esse se comporta mal, que te importa isso? Não é que a gente não deva pensar nos outros, não deva se importar no sentido de não ajudar, não viver a caridade, obviamente, não é isso que Jesus está falando, mas é que cada um tem um caminho. Acho interessante também que no começo dessa cena fala que ele viu atrás de si, Pedro viu o discípulo amado. Podíamos até pensar, né, num sentido espiritual e eclesiológico, né, da igreja. Pedro, primeiro Papa, viu atrás de si, que o seguia, por exemplo, São João, como uma pessoa da igreja, né, que está seguindo a igreja, mas cada um tem um caminho dentro da igreja também. Cada pessoa, Deus tem preparado um caminho dentro da igreja, dentro dos que se salvam, que vão ser santos. Lembra aquele ponto, né, do nosso padre em caminho? Eu não trouxe aqui, mas que ele fala que a gente tem que ser muito diferente, né? Como foram diferentes os santos dos céus. Não é? Mas muito conformes também, todos idênticos a Cristo, né? Conformados com Cristo, como foram os santos. Ainda que cada um tenha um estilo muito diferente do outro. Mas a gente pode pensar, né? O São Pedro preocupado com São João, porque ele é o Papa, ele tem que cuidar dos seus discípulos. Mas Jesus fala: eu sou o pastor. Que te importa isso? Isso pode acontecer com os pais com relação aos filhos, que devem se preocupar, devem ajudar, formar e tudo, mas cada filho depois tem o seu caminho. E é importante perceber isso. Se eu quero que esse faça isso e aquele faça aquilo, que te importa isso? Ficar em paz, né? Porque a gente deve procurar dar formação, né? Os pais dar formação aos filhos. Penso em mim, nos padres, que a gente dá direção espiritual, dá formação para as pessoas, mas cada um tem o seu caminho. Não posso quadricular todo mundo, falar: todo mundo tem que fazer assim, porque se não fizer assim não vai ser santo. Não. Cada um tem o seu caminho. Então, a frase importante também, além do que te importa, isso é o tu segue-me. Tu segue-me. Senhor, me ajuda a ver isso. Né? Eu falei: eu quero te seguir, sem ficar com tantas comparações e sem depender a minha atitude da opinião dos outros ou do que fazem ou deixam de fazer os outros. Eu quero só te seguir, Jesus, no meu caminho único, exclusivo, só para mim, o caminho que você escolheu. E cada um tem o seu caminho único, a sua história única. Esse é o primeiro ponto. Depois, a outra ideia para a nossa meditação é a frase que vem logo a seguir, né? Depois que Jesus fala isso: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Fala então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Interpretação errada das palavras de Jesus. E como tem isso, né? Às vezes, não sei, vejo muito no ambiente nosso, né, da igreja, e atualmente, pelo menos do catolicismo no Brasil,
com as redes sociais, né? Tanta gente fazendo um apostolado maravilhoso, né? Pelas redes sociais, mas que às vezes começam a brigar entre si, católicos, influencers católicos brigando com outros, porque falam, não, o certo é fazer assim, não, o certo é fazer desse jeito, o certo é fazer, e não chegam a uma conclusão e ficam brigando entre si. O demônio fica super feliz. É a festa para o demônio, porque as pessoas não entenderam, não entenderam parcialmente as palavras de Jesus e estão dando a sua interpretação, dizendo como se fosse aquilo o catecismo oficial da igreja. É assim. Isso é um modo de fazer, não é obrigatório. Diz aqui o evangelista: então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ele não vai morrer. Jesus falou que ele não vai morrer, nunca, não vai morrer. E, no entanto, morreu. Então, São João explica aqui, né? Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero, se eu quiser que ele permaneça, se ele, o que te importa? Deixa que eu cuido da vida dele. Quantas vezes, né, nós achamos que temos razão, que é isso que a Bíblia diz. Eu li essa passagem da Bíblia e é isso que está falando. Certeza, e os outros que pensam diferente estão errados. E eu vou brigar com eles porque eles estão errados. Ou o catecismo da igreja. Uso o catecismo da igreja como minha arma. Não para defender a fé diante das pessoas que não têm fé, mas para defender a minha posição dentro da igreja diante de outras pessoas da igreja. Ou o espírito da obra, né? O Opus Dei se vive assim. É dessa maneira. Isso daqui é do espírito da obra. Não é? Digo porque, perdão por falar essas coisas, mas é uma das opiniões que giram por aí, por exemplo, dos numerários. É um absurdo, eu sei. E agora já não está tanto assim, mas antigamente reconheciam os numerários pelo modo de vestir, principalmente porque tinham a camisa para dentro da calça sempre. Eu falo, cara, que absurdo. Isso daí não é do espírito da obra. É o espírito da obra e fala, pô, eu tenho que me comportar como um cristão na sociedade, não é? Tá? Conviver com as outras pessoas, ter uma certa elegância, me comportar, né? Como uma, não sei, mas o calça, camisa para dentro da calça ou para fora da calça, dá na mesma. Mas muita gente às vezes corrigia, não, isso não é do espírito da obra, você está com a camisa para com isso. Agora acho que já não tem mais, né? Isso é mais coisa do passado. Mas tem gente que fica apegado a algumas coisas, achando que isso daqui tem que ser assim. Interpretação errada das palavras de Jesus, do catecismo da igreja, do espírito da obra, das palavras do nosso Padre, né, de São José Maria. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não falou aquilo, mas aos poucos vão criando uma lei, né? Criando uma ideia de que Jesus falou aquilo, quando na verdade não falou. A igreja falou isso daqui. Será que falou que tem que ser desse jeito? Não pode ter uma liberdade de fazer de outra maneira? O espírito da obra, o Opus Dei, não poderia ser de outra maneira coisas que não são do espírito, do carisma do Opus Dei, mas são só modos de fazer de uma pessoa ou de outra, de uma época ou de outra. Isso o padre, né, Dom Fernando, fala sempre, né, que é preciso ir evoluindo com o tempo, né, viver os tempos que nós estamos, porque somos cristãos do meio do mundo, sabendo discernir, né, com a luz de Deus o que é fundacional, o que é característico do espírito da obra e que não vai mudar nunca. Não é? Sei lá, por exemplo, que a gente se santifica no trabalho, nas atividades profissionais normais do dia a dia. Não é que que os leigos, os sacerdotes, os homens, as mulheres, os casados, os solteiros não têm classes especiais dentro da obra, mas são todos, pertencem ao Opus Dei da mesma maneira. Então, isso daí são coisas que são fundacionais e que não podem mudar.
mas como eu vou viver uma atividade concreta num centro da obra? Como que vai ser isso? Como vai ser aquilo? Então, que Deus, nosso Senhor, nos inspire, né? Nos dê luz para saber diferenciar o que é realmente a vontade de Deus e o que é coisas que são alternativas. O seguir Cristo é definitivo. O modo de seguir Cristo, cada um tem o seu. Senhor, que eu não queira que a minha interpretação pessoal das coisas seja o que prevalece. Que eu não pense que eu tenha sempre o modo correto de ver Jesus. Me faz humilde, né? Precisa muita humildade para ver que às vezes nós estamos errados na nossa posição, às vezes posições que nós defendemos com unhas e dentes, e que ou estamos errados ou então simplesmente não é a única solução. Há várias soluções possíveis para aquele problema. Então esse é o segundo ponto, né? O primeiro é aquele, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Que cada um tem o seu caminho. O outro, então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria, mas Jesus não disse isso. Então, interpretar da maneira correta o que Jesus fala, o que a igreja fala. E a última frase é essa de São João: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. E à primeira vista, você fala, é um exagero do São João. Você fala, pelo amor de Deus, cara, não dá, não é? O mundo é gigantesco. Mesmo que eu escreva todos os dias da vida de Jesus, falando, 1h da manhã ele fez isso, às 2h da manhã ele fez todos os dias, cabe no mundo, não tem. Parece que é um exagero, né? Uma hipérbole, só para falar que ele foi um homem importante. Mas ouvi alguém dizendo, né, há pouco tempo, como pensando em Cristo, né, que continua vivo no mundo, porque ele ressuscitou, e pensando na igreja, que é o corpo místico de Cristo, e pensando em cada um de nós, que somos, cada cristão, né, que pelo batismo se configura com Cristo, então não é exagerado. Não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos para contar a obra maravilhosa da igreja na terra. Mas pensam, toda a vida de Jesus, todos os milagres e suas palavras, e depois a vida inteira de Nossa Senhora e de São José e de cada um dos apóstolos, tudo que eles fizeram, não só as obras exteriores, mas o mundo interior de cada um deles. E a relação de São Paulo com Nosso Senhor e os primeiros cristãos, os mártires, os confessores da fé, as virgens. Tanta gente, né? Tantas pessoas que fizeram tantas coisas maravilhosas, não é? E sei lá, e as pessoas mais próximas de nós, não é? Uma velhinha desconhecida que viveu numa cidade perdida no interior, que tinha uma vida interior profunda. Tudo isso é obra de Cristo, né? Do corpo de Cristo, a igreja. Então não caberiam no mundo, não caberia em nenhum lugar do mundo toda a maravilha que foi feita por Cristo e pela igreja, que continua sendo feita, né, pelo corpo místico de Cristo, que é a igreja, por cada um dos cristãos, por cada um de nós que somos igreja, que somos Cristo. Podíamos dizer que o evangelho continua acontecendo. Somos Cristo presente na vida do mundo. Então, é muita coisa, né? Não se pode escrever na terra tantas obras maravilhosas que são feitas por Cristo através de cada um de nós, se somos fiéis, se procuramos ser santos. Vamos pensar nessas ideias, né? Pedindo a ajuda de Nossa Senhora, que ela nos faça meditar nisso, né? Pedindo ao Espírito Santo amanhã, que é dia dele, né? De Pentecostes,
que Ele trabalhe na nossa alma, para que essas palavras do Santo Evangelho sejam vida na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.